Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. E hoje você está por aqui e nós temos um tema muito importante que eu tenho certeza que você vai ficar ligado aí até o final do programa. Nós vamos falar sobre suicídio. E claro que para falar desse tema nós temos 3 especialistas aqui para tratar desse assunto e trazer todas essas informações que você precisa saber. Nosso convidado especial, Edmar Costa, ele que é psicólogo, suicidologista, terapeuta familiar e é também da Rede Rocha Brasil. Tudo bem, Edmar? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente discutir esse tema. A gente acabou de sair aí do Setembro Amarelo, né? Mas é uma campanha que a gente lançou, eu faço parte também da BEPS, que é a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção de Suicídio, e há 2 anos atrás nós lançamos uma campanha de setembro a setembro, né? A necessidade de falar o ano inteiro, não só no mês de setembro. E por isso a gente continua. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. A nossa querida doutora Valéria Rocha Brasil, ela aqui do Instituto Rocha Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante com 2 pessoas e mais você, Vanessa, maravilhosas. Fico muito feliz Nós que agradecemos. E ele, que é o doutor Cláudio Jerônimo, médico psiquiatra, sempre presente aqui conosco nos nossos programas, abrilhantando com as suas informações. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante. E eu quero começar falando com o Edmar. Edmar, a gente vai tocar nesse assunto delicado, mas acho que antes da gente entrar realmente a fundo nesse assunto de suicídio, a gente precisa saber um pouco dos índices, né? Como é que são esses índices no Brasil? Infelizmente é um número que já se mantém há muito tempo, né? Nós temos um número de suicídios hoje no Brasil, uma média de 30 a 35 suicídios por dia. É muito Isso grave. eu estou falando de casos notificados, sem falar de vários outros casos que, na verdade, não são notificados. Por exemplo, quantos acidentes de carro que acontecem e você fala, nossa, como é que o cara bateu esse carro? Não tinha como. E talvez fosse um suicídio. Então, notificado, nós temos uma média de 35. É um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. Ou uma pessoa que se joga na frente de um carro e você pode achar que foi um atropelamento, por exemplo? Exatamente. Esse número a gente não consegue precisar. Notificado é 1 a cada 45 minutos e a gente acredita que possa chegar ao dobro disso. E você acha que nessa pandemia houve um aumento desses índices, desse número? Porque teve muita gente depressiva, muita gente triste, muita gente desesperada. Aumentou o número de mortes nesse período? Vanessa, estatisticamente não aumentou. Nós temos o mesmo número ainda. Os resultados ainda não são definitivos, mas nós temos que se manteve o mesmo número antes da pandemia, né? Apesar da gente ter essa questão pandêmica, esse isolamento social, não houve um aumento significativo. Mas não deixa de ser uma coisa bastante grave, né, doutora Valéria? Comenta pra gente aí, a senhora que está habituada a trabalhar com a prevenção, com dependentes químicos, como é que a senhora vê a situação do suicídio no Brasil? É uma situação grave, os dados não aumentaram significativamente, mas já estavam altos, então permaneceram altos e os fatores de risco se agravaram. Por isso que eu acho, inclusive quando a gente fala de estatística, a gente tem que falar que as estatísticas são subdimensionadas, justamente pelo que o Edmar falou, porque muitos não são notificados. E agora, da pandemia, as pessoas estavam dentro de casa, as coisas foram acontecendo dentro de casa, das casas também. Existe também um acobertamento da questão do suicídio, existe a negação da própria família que houve suicídio. Ah, não, ele errou na medicação, mas não foi um suicídio, foi porque ele errou na medicação. Tudo isso faz com que
a gente pense que esses dados ainda são subdimensionados. É uma questão muito grave que precisa ser trabalhada, sim, ao longo de todo o ano. Doutor Cláudio, e o senhor, como é que vê essa questão do suicídio? O senhor trabalha muito com pacientes que são potenciais suicidas? Olha, eu trabalho muito com dependência química, né? E a dependência química cursa com depressão, por exemplo, é uma das doenças mais comuns em dependência química. Ela chega a ser 5 vezes mais comum no grupo que usa alguma substância química, álcool, etc., do que na população geral. E a gente sabe que depressão é um dos fatores mais de risco mais importante, mais presente no suicídio, né? Então, a gente vê isso muito na nossa prática, infelizmente, né? E às vezes, falando do subdimensionamento, né, com dependência química, acontece muito a overdose, né? Ou a pessoa se intoxicou. Que você diz assim, nossa, ele morreu porque errou a mão na droga, porque usou demais, porque bebeu junto, e às vezes você não sabe, não fica sabendo Uma linha muito tênue, uma né, linha doutor? muito tênue, né? Assim, eu tenho, por exemplo, nesse ano, né, eu tenho pelo menos 2 casos, né, que ficou essa dúvida, né? Assim, olha, ele teve um foi uma tentativa de suicídio ou não, né? Porque ele morreu usando droga, né? Porque a maior parte dos suicídios, das pessoas que se suicidam, elas têm transtornos mentais, maior número de transtornos mentais. Então, o que acontece? E quais transtornos mentais? Abuso e dependência de álcool e outras drogas, e também depressão, e também acho que bipolaridade. Então, veja, uma das coisas fundamentais para a gente prevenir o suicídio é tratar os transtornos mentais. E recentemente eu vi um caso na televisão, até ficou famoso, de um jovem ator que usou drogas em excesso, ninguém sabia o que havia acontecido com ele, foram descobrir depois de alguns dias, usou drogas em excesso e parece que colocou um saco na cabeça e morreu asfixiado. E aí eu não sabia, não tinha essa informação, e parece que o saco na cabeça parece que faz aliviar alguns sintomas. É isso, doutor Cláudio? Eu até queria que o senhor comentasse isso, porque eu fiquei na dúvida. Não, na verdade você asfixia, né? Então, acho que não alivia nenhum sintoma, Foi uma né? coisa Parece que foi uma intencional, coisa então. intencional, pelo que você me descreve, né? E aí fica mais claro essa tentativa de suicídio, mas a grande maioria dos usuários de droga que morrem intoxicados, né, a gente não fica sabendo se havia ou não uma intencionalidade naquilo. Edmar, eu queria falar contigo porque, assim, eu sou mãe, a Valéria também é mãe, o Cláudio também, mas a gente fica muito preocupada, né? A gente quer saber, eu estou falando aqui representando você que está aí assistindo, quais são os sinais que a gente pode observar, que a gente pode identificar numa pessoa da nossa casa, num filho, num adolescente, num companheiro, numa companheira, né, que levam a crer que, olha, essa pessoa está indo por um caminho que realmente pode chegar num fato mais grave. Vanessa, é uma pergunta bastante interessante, porque assim, né, como a Valéria falou, 97% dos casos de suicídio, 97, tem um transtorno mental. Então, assim, o Ou alcoolismo... seja, não é uma pessoa normal. Assim, Não, eu sou o normal, eu estou alcoolismo... depressiva e eu vou tirar minha vida. O alcoolismo e outras drogas, por exemplo, representam o segundo número, que chega em 22, 23% do número de suicídios, né? E se a gente pensar que existe um transtorno mental e muitas vezes ele não é tratado, porque as pessoas têm muito preconceitos. A gente ainda vive a questão do preconceito. O suicídio, ele é cercado por um preconceito muito grande das pessoas. As pessoas não conseguem
aceitar essa condição de um transtorno mental. Procurar um psicólogo é difícil, procurar um psiquiatra, então, é muito mais difícil para algumas pessoas. É um tabu. Então, são pequenos sinais que vão aparecendo e as pessoas vão se isolando, vão se fechando. Por exemplo, um adolescente. É muito comum um adolescente ficar no seu quarto com seu celular, com seu videogame, na sua rede social. Mas existem outras coisas por trás, que pode ter um processo ansioso, um processo depressivo, ou a ansiedade e a depressão juntos, que acaba complicando e tendo um diagnóstico, né? O colega está aqui, né? É difícil a gente identificar, por exemplo, um transtorno bipolar, que ele oscila de um espaço para o outro muito facilmente. E muitas vezes o paciente chega de uma forma, é dado um diagnóstico, não é feita uma avaliação maior, e aí há um agravante. Então, ficar esperto aos sinais, olhar, né, e conversar com esse filho, com essa pessoa, com esse amigo, com esse companheiro, é uma necessidade que tem, né? E as pessoas estão isoladas, o isolamento social potencializou isso muito mais. Sim. Então, mas é uma coisa que sempre existiu. Então, cuidar da saúde mental nunca foi tão falado sobre saúde mental. A gente vem falando sobre saúde mental, só que é preciso que se quebre ainda alguns outros tabus e algumas outras situações. Quais seriam esses transtornos mentais, doutor Cláudio, que as pessoas podem apresentar e podem ser mais graves? Olha, então, sem dúvida, acho que a depressão, né, é um dos diagnósticos mais frequentes, né, mas a gente tem o uso de substância, e pode ser qualquer substância, viu? Eu acho que isso é importante que se diga. Por exemplo, o uso de maconha está muito associado à depressão, chega a ser a 3 vezes mais deprimidos no grupo que usa maconha, né? Eu tenho, por exemplo, infelizmente, aí na minha casuística pessoal, né, de atendimento, etc., de adolescentes usuários de maconha deprimido, né, que chegaram a tentar suicídio ou se matar mesmo, né? Então, transtornos de personalidade, transtorno bipolar, por exemplo, são, enfim, todas as doenças mentais, né, elas podem em algum momento ter algum risco para suicídio. Por exemplo, esquizofrenia, né? Porque às vezes a gente acha que só a depressão é que leva a tristeza, a angústia, a vontade de morrer. Mas, por exemplo, esquizofrenia, um quadro psicótico, né, ele também pode levar a suicídio, né, porque a pessoa se sente dentro de um sintoma aí da psicose, por exemplo, da esquizofrenia, né, ele sente uma estranheza no mundo, né, ou ele se sente perseguido, ou ele ouve voz. O fato é que em algum momento a pessoa acha que não tem saída, né, e que aí ela passa a configurar, a morte passa a configurar como uma possível saída. Agora, essa configuração da morte como possível saída, às vezes é uma coisa muito secreta, né? É difícil você falar sobre isso, né? Ninguém anuncia que Ninguém vai tirar a própria vida. Pode até Anuncia. anunciar. É por isso que os sinais são importantes. Pode até anunciar, né, que vai se matar, né? Mas às vezes as pessoas dizem assim, não, ele está ameaçando, quem fala não se mata, e não é verdade, Não né? é verdade. Não é verdade. São mitos, né, que a gente precisa combater, né? Então a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Talvez a Valéria possa até nos dizer um pouco mais sobre quais são esses sinais. Eu gostaria de complementar o que o Edmar falou, que foram coisas muito importantes. Um outro sinal é como está o cuidado, o autocuidado dessa pessoa. Então você vê que essa pessoa está mais desleixada, não está se cuidando, sequer está tomando banho, ou está rompida com a família, no seguinte sentido, não senta mais à mesa com a família, fica só no quarto, como o Edmar falou. Então vai rompendo os vínculos, inclusive sociais. Às vezes eles, agora nas redes sociais, começam a postar textos
textos dando sinais de que a vida não vale a pena. Isso é muito comum entre jovens, principalmente. Vai postando um texto sempre voltado a uma coisa depressiva em relação à vida. Que a vida não está boa, que a vida não vale a pena. Isso são sinais muito importantes. Automutilação. É muito comum as pessoas se automutilarem e as pessoas acham, não, ela só está se automutilando, ameaçando para chamar atenção. Essa coisa do quero chamar atenção também é um mito. Nós não podemos desconsiderar e achar, não vai se matar nunca porque só quer chamar atenção. Não, a automutilação também é um sinal muito forte. Mas como que a gente vai identificar a automutilação? Geralmente, quem está se cortando quer esconder os cortes. Então, um exemplo, no verão, a pessoa está de manga comprida, porque está se automutilando aqui nos braços, ou nas pernas, está na praia, está sempre de calça comprida, enfim, são sinais muito importantes. Tem gente que arranca o cabelo, né? Exatamente, também. Que é a tricotilomania que chama, né? A Valéria está falando sobre essa questão da autolesão, né? De adolescentes geralmente se autolesionarem. O que é muito comum. Eu já tive pacientes que se autolesava no bumbum, para os pais não verem, na região da axila, no peito, porque é uma região que fica mais tempo tampado. Escondida. Né? Geralmente acontece nos braços e que pode ter um agravamento maior, né? E muitas vezes isso não é visto, né? Então o cuidado precisa ser muito grande com esse tipo de coisa, né? E eu acho que é um processo, né, também. A pessoa começa, né, quando ela começa a pensar nisso, né, ela vai construindo, às vezes nem sempre a tentativa de suicídio é um impulso, né, assim, que ela faz. Pode ser, né, num impulso, né, assim, eu me senti desesperado em determinada situação e por impulso eu tentei atentar contra a própria vida, né? Mas às vezes é um processo, né? Então ele começa a se desligar das pessoas, né? Se desligar da família, fazer alguns testes sociais, por exemplo, assim, olha, eu vou me desligando dos amigos, eu vou percebendo que os amigos vão fazendo outras coisas e agora eu passo a já não ser tão importante nesse grupo, né? E a pessoa vai, ou por exemplo, na automutilação, né? Isso tem sido muito comum em jovens hoje, né? Isso, eles teve aí uma fase, né, em que eles diziam, né? E se podia ver na internet isso, né? Jovens se automutilando, né? Também ele vai se mutilando de leve, cada vez um pouco mais, né? E aí até chegar o momento de atentar contra a sua própria vida. E o que é importante a gente ressaltar é que quem morre por suicídio, ele não quer morrer, ele quer se livrar de uma dor. Sim. Então, no momento em que ele quer se livrar dessa dor, essa dor emocional, essa dor da depressão, essa dor de não conseguir sair, não é que a pessoa ela não sai de casa, ela não sai de quarto, né, do quarto porque ela não quer, porque tem uma questão neuronal que implica que precisa entrar com processo medicamentoso, precisa entrar com terapia. Só a terapia, só o medicamento não funciona, a gente precisa juntar as duas terapêuticas para poder dar conta disso. E as pessoas, elas querem se livrar dessa dor. E causar uma dor no seu corpo é como se tivesse substituindo essa dor aqui. emocional. Essa dor emocional. Concretizando, né? Eu trago para minha pele aquilo que eu não consigo expressar. Então, aquilo que você, mãe, pai, não consegue ver no teu filho, ele faz isso na pele e te mostra, eu estou me cortando. E deve ser muito desesperador para a família, para o pai, para a mãe, porque muitas vezes não sabe lidar com uma situação dessa. E, gente, eu falo para vocês que eu tenho 2 adolescentes em casa e não foi fácil nesse período, que os adolescentes ficaram muito em casa, enclausurados, dentro de quarto, muitos apavorados, né? Essa pandemia realmente mexeu com a cabeça, se mexeu com a nossa. Imagina de adolescente, como é que foi, né, Valéria? Não foi fácil. Não foi fácil, mas é importante a gente saber como ajudar, sabe?
como é que eu posso ajudar uma pessoa que está em sofrimento? Primeira coisa é a escuta empática. O que é a escuta empática? É quando você consegue ouvir e se colocar no lugar do outro, porque é muito comum as pessoas vão conversar sobre o suicídio e falam o seguinte: ah, mas seja forte, você tem tudo. Como é que você tá pensando em morrer com tudo que você tem? Eu te dou tudo. Isso não é uma escuta empática. Esse tipo de fala só piora a situação, inclusive. Sim, porque gera culpa. Aí é um peso maior. É culpa por eu querer me matar. Então, o que é escuta empática? É você ouvir o que está acontecendo com você. Eu estou sentindo que você está assim. Deixa eu te ouvir. Ah, eu quero me matar, não sei o quê, ttt. Vai ouvindo, deixa a pessoa colocar para fora essa dor. Para que não seja um colocar para fora através da automutilação, e sim através das palavras. Não queira tirar a pessoa dessa situação o mais rápido possível. Queira apenas ouvir essa pessoa. Isso é escuta empática. E você se colocar no lugar do outro e dizer: eu imagino como está difícil para você isso. Ou seja, se você não imagina, também não vai mentir. Você diz: eu nem imagino o que você está sentindo, não consigo nem imaginar, mas eu sou solidária à sua dor. Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para estar do seu lado, entendeu? Uma outra coisa que pode ajudar também é ficar ao lado mesmo da pessoa. Isso é uma prevenção até, não deixar a pessoa sozinha nesse momento. Então não é hora de... Tem pais, por exemplo, que tem uma viagem marcada, vão e viajam. Não é para viajar. Se o filho está assim, se ele não está bem, se está apresentando alguns sintomas, é hora de ficar próximo. E na pandemia, como você falou, os fatores de risco, que vale a pena a gente falar aqui, se agravaram. Sim. Então foi piorando tudo. Então a escuta empática é uma forma muito importante de ajuda. Que bom saber disso, né, Edmar? Porque Sim. às vezes os pais não sabem muito bem como lidar, às vezes acham que sendo enérgico, né? Ou olha, sai desse quarto, vai fazer tal coisa, vai fazer esporte, vai. E assim, não é aquilo que o adolescente está querendo naquele momento, muitas vezes ele está querendo somente ser ouvido, né? Sim, e a gente como terapeuta, eu como suicidologista, a gente trabalha diariamente com isso, né? Então, o meu celular sempre está à mão, porque sempre a gente é pedido referência. para, né, estar juntos, né? Então, a gente precisa criar uma rede de proteção, como a Valéria falou. E essa rede de proteção, porque eu como terapeuta, eu tô com o meu paciente às vezes 1 hora ou 2 horas por semana, e as outras 23 horas do dia, os outros 7 dias da semana, Que né? bom, né? Então precisa ter uma rede de proteção o tempo todo, porque o risco ele tá aí, ele pode acontecer a qualquer momento, esse paciente pode vir a óbito a qualquer momento, porque ele tem um rompante, ele pode morrer pelo suicídio, né? Sim. Sem a gente perceber. Então, essa rede de proteção, não viajar, conversar, essa conversa empática, estar do lado, o simples fato de dizer: eu estou aqui. Eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei mensurar o tamanho da sua dor, mas eu estou aqui. Uhum. Né? E Isso faz buscar diferença. ajuda, né? eu Buscar acho ajuda que- psicológica e psiquiátrica. Acho que o Cláudio pode Isso, falar. isso é o que eu acho que é muito importante, né? Porque ouvir, às vezes, da insatisfação do seu ente querido já é difícil, né? Assim, porque você quer que os seus entes queridos estejam satisfeitos, né? Felizes, né? A gente quer promover esse ambiente em casa, né? E às vezes você diz assim: não, mas eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para minha família e etc. E aí eu tenho que ouvir que ele tem alguma insatisfação, né? Por isso que se é difícil, né, ouvir isso, imagine ouvir que o seu ente querido passa pela cabeça dele, né, vontade de tirar a própria vida. Então é preciso procurar ajuda. Né? Sim, e os pais e a família junto, né? Todos juntos, né? Porque é um risco muito grande, né? Se a pessoa está passando por isso, né? A gente precisa de um plano de tratamento, né? E esse plano de tratamento inclui não só o tratamento medicamentoso, mas você lidar com todas as situações de risco, né? Que aquela pessoa tenha
naquele momento para tirar a própria vida, né? Dentre elas, estar sozinho, né? Então, morar sozinho, homem morando sozinho, por exemplo, isso é fator de risco para suicídio, né? As mulheres, os homens têm tentativas de suicídio mais violentas do que as mulheres, né? Então eles acabam consumando, né, o suicídio de maneira mais rápida, mais que o homem tem violenta, mais a força física, né? Então física. existe um número muito grande de tentativa pelas mulheres, só que as vias de fato chegar ao final com a morte com os homens é maior. O índice masculino é maior que o feminino, nesse caso. Que coisa, né? Doutor Cláudio, eu queria perguntar para o senhor, quando é o momento de tomar a medicação? Todos os casos têm que tomar medicação ou precisa de uma avaliação mais profunda? Precisa de uma avaliação médica, né? Mas eu acho que, em geral, se passa, né, essa vontade de se matar, de morrer, porque às vezes nem sempre você tem assim um contínuo, né, de ideias de se matar. Então, primeiro eu gostaria de morrer, né, não necessariamente me matar, mas que bom se eu pudesse morrer, né? Depois vem que bom se acontecesse alguma coisa comigo. Depois ela começa, vamos dizer assim, cortejar, né, a ideia mesmo de fazer alguma coisa contra si e depois tentar o suicídio. Mas só a ideação suicida, né, é um sintoma muito grave, né, e que, em geral, precisa de tratamento medicamentoso, né? É um sinal de gravidade da condição mental, a ideação suicida, né? E é claro, você precisa da medicação, precisa do apoio no cotidiano, no dia a dia, e precisa da terapia. Em geral, esses são os 3 pilares aí do tratamento da condição que leva à ideação suicida. Muito bem, eu quero agradecer aqui a sua presença, em primeiro lugar, você que ficou aqui, nos prestigiou até o final deste nosso programa, e dos nossos convidados aqui, Dr. Cláudio Jerônimo, muito obrigada, doutora Valéria Rocha Brasil, obrigada pela presença, pelas informações. Edmar Costa, você que veio aqui abrilhantar o nosso programa de hoje, muito obrigada pela presença. E a gente se vê no próximo programa Dependência Química e Saúde Mental. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.